Câmara Municipal de Vereadores de Três Passos. Audiência pública do dia 23 de outubro de 2018, terça-feira, 18h30. Declaro abertos os trabalhos dessa audiência pública na condição de presidente da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar Social da Câmara Municipal de Vereadores de Três Passos, para discutir o volume dos equipamentos sonoros e músicas existentes nos estabelecimentos comerciais de nossa cidade, especialmente bares e restaurantes, no sentido de haver uma conscientização dos comerciantes e da população. A postura dos cidadãos em seus momentos de entretenimento em vias públicas, principalmente no que se refere à poluição sonora e ambiental. Lixo deixado em via pública. Quero aqui cumprimentar as autoridades aqui presentes, bem como os demais vereadores que não vieram dessa casa. Enfim, vocês que estão aqui, a comunidade em geral e toda a imprensa. E de imediato, então, passo a palavra ao vereador William Heinrich, vice-presidente da Comissão de Constituição, Redação e Bem-Estar, para dirigir os trabalhos e dar continuidade, então. Está contigo a palavra, vereador William. Obrigado, Givan. Boa tarde a todos. Então, quero agradecer de coração, mesmo, sinceramente, a presença de vocês. O que a gente vinha conversando antes de iniciar a nossa audiência, realmente é uma rotina nossa aqui na Câmara de Vereadores. Essa é mais uma audiência pública que a gente promove. Foram entregues convites, só eu entreguei pessoalmente cerca de 20 convites a instituições, a entidades que a gente acreditava ser interessante participar, divulgação em redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, enfim, a forma que tinha como convidar a população. A gente buscou, com auxílio dos colegas vereadores, com auxílio dos funcionários da casa, e obviamente não desmerecendo a presença de vocês, com certeza, mas acredito que até vocês, quem sabe, esperavam mais pessoas aqui, né? É um assunto que tem sido um problema do nosso município, né? São duas pautas bem interessantes. E eu, quando propus essa audiência pública, todos os vereadores concordaram. Dentro da nossa comissão, nós temos duas comissões que todas as quintas se reúnem e discutem os projetos quanto à sua viabilidade técnica. E essas comissões também têm esse poder de, dentro das suas decisões, definir essas audiências públicas para o debate. Audiência pública, o nome dela mesmo diz, audiência pública. É poder dar voz, poder ouvir a população, o público em geral. Então, no município como o nosso, é pequeno, que tem tantas pautas, às vezes muito simples de resolver, o debate seria a forma mais simples. Parece que a gente sempre espera uma lei, alguma coisa escrita para determinar e aí ser cumprido, né? Mas tem coisas que a lei não vai atingir, não vai alcançar. Nós podemos escrever o que quiser lá, que se as pessoas não tiverem um bom senso, nós não vamos conseguir resolver. Eu, dentro da minha concepção, na política e na construção que eu busco dentro aqui da Câmara, eu acredito muito no debate, na conversa, na discussão de ideias, em ouvir, em falar. E a minha intenção, como eu sei, nesses quase 2 anos de trabalho aqui, que é a mesma de todos os colegas vereadores aqui, é sempre de tentar melhorar as condições. Nós, como vereadores, nós não temos muito poder de decisão, de executar. Como o nosso próprio poder diz, é poder legislativo. O poder executivo é a prefeitura. Quem executa é a prefeitura. Nós podemos fazer indicações, podemos fazer sugestões, mas quem faz é a prefeitura municipal. Então, às vezes, certas cobranças que vêm para a nossa casa, elas são indevidas devido ao nosso poder. Mas a gente sempre tenta abraçar, tem abraçado várias causas aí, e tenta construir alguma coisa de bom para o município. Mas então, indo de fato para a nossa pauta hoje, 2 pontos a serem discutidos. Primeiramente, o volume dos equipamentos de som utilizados pelos donos de bares, restaurantes e similares, né? E depois, em um segundo momento, também ligado à área do entretenimento da população, a questão da postura do próprio cidadão em via pública, né? Por que se tem essa situação? Nós moramos num município, assim como quase todos os municípios da região,
que cresceu sem planejamento, um planejamento urbano como deveria ser. E eu acho que foi inevitável crescer assim. Eu acho difícil encontrar cidades assim. Nós não temos uma área comercial no município, nós não temos 8 ou 10 quadras no município que só tem comércio, onde não teria problema ter uma música alta até certa hora, porque não teria nenhum morador. Então o que acontece em tantos anos de história do município, nós chegamos nesse ponto, e é com esse ponto, com essa situação que nós temos que trabalhar. Qual é a nossa situação? Nós temos uma zona mista no centro da cidade. O que é uma zona mista? É a denominação, inclusive, que se utiliza pela lei. É uma zona que tem área comercial, mas, porém, divide espaço com residencial. Nós temos comerciantes, nós temos a via pública, e é na via pública central, geralmente, que as pessoas se reúnem, e nós temos um comércio oferecendo entretenimento, nós temos todas essas situações. Qual é o nosso problema agora? O que nós temos que debater? Como fazer essas diversas partes conviver em harmonia? Como permitir que o comerciante ofereça entretenimento ao cidadão trespacense? Como permitir que a juventude, principalmente, ou seja, quem for, possa ir às ruas, ter o seu momento de lazer, de diversão? E também como permitir que as pessoas que querem ficar em casa, num momento de descanso, que essas partes convivam em harmonia? Eu sempre acreditei no bom senso. E aí eu já lanço a pergunta. Nessa situação, adianta nós escrever um papel com uma lei dizendo como que tem que ser? Às vezes não adianta. Antes de propor essa audiência pública, eu conversei com o pessoal que trabalha na fiscalização disso, a dificuldade que eles têm de realizar esse trabalho. Volume do som, medir com decibelímetro, que seria o aparelho para isso. É um aparelho complicado de adquirir. Inclusive, para utilizar ele é necessário, dentro da lei, ter um laudo, ter um profissional específico para isso. E mesmo assim, isso seria o quê? Seria um paliativo, muitas vezes. A ideia do próprio município não é chegar nos lugares e multar, não é chegar e penalizar, mas sim conversar e adequar. Eu acho que isso é uma situação que é totalmente possível a gente chegar num comum acordo de bom senso. Do cidadão que quer ir para a rua compreender que tem alguém que não quer estar lá na rua, que quer dormir, que no outro dia tem que trabalhar. Do dono de bar, restaurante, enfim, poder oferecer a sua música ao vivo, entretenimento, mas entender que só quem está lá no bar dele, no restaurante dele, quer ouvir aquela música. Se eu estou na minha casa ao lado e não estou no seu bar, é porque eu não quero ouvir aquela música naquele momento. Boa noite. Então tem que ter essa compreensão. E o outro ponto também, que vai à postura, a gente sabe que geralmente no sábado ou domingo de manhã, se você der uma volta na cidade, tem muito lixo espalhado, garrafa, né, copo, enfim. Esse pessoal que quer o direito de ficar na via pública tendo seu momento de lazer, não está cumprindo com o seu papel de cidadão, nem deixando limpo o local onde ele fica. Então, agora a gente vai abrir um espaço para debate. A pauta é essa, vai ser de uma maneira simples, objetiva, nós não vamos ficar aqui horas debatendo. Uma audiência pública propõe oportunidade, a gente quer ouvir vocês, mas eu peço que seja um debate com educação, com total tranquilidade, respeitar a opinião de cada um. Eu tenho uma opinião, o Divento tem, a Rosane tem outra, vocês têm outra. E não pensem na sua situação individual. Por favor, quando vocês pedirem a palavra, não venham aqui ser advogados de si mesmos. Eu quero pactuar com vocês que esse debate seja com pensamento coletivo. Porque se eu pensar só em mim, eu não vou estar agindo com justiça num momento desse. Se eu tenho um bar, um restaurante, e eu achar que eu tenho que vir aqui defender o meu lado, eu não estou pensando no coletivo. Se eu sou um morador de um apartamento e quero vir aqui resolver só o meu lado, eu não estou pensando no coletivo. Se eu sou um cidadão que quer ficar na rua e deixar a música alta e sujar tudo, eu não estou pensando no coletivo. Conviver em sociedade é ceder e respeitar o limite do espaço do outro. Então é com esse pensamento de coletividade, que é o nosso maior pecado como cidadão, nós não sabemos viver em coletividade. Eu quero que vocês, quem sentir a necessidade, participe. Obviamente que a gente não vai ficar só nós falando aqui, a gente quer ouvir ideias. Depois eu trouxe uma proposta aqui do que eu acredito que a gente possa fazer.
e a gente pode construir alguma coisa até mais completa partindo dessa proposta ou da ideia de cada um. Então, nessa ideia aí que eu tentei explicar para vocês de uma maneira simples e objetiva, eu acho que a gente, para ser de uma maneira organizada, podia primeiro discutir a pauta, o primeiro ponto da pauta, né? A questão específica da música nos bares, restaurantes, pizzarias, enfim, similares, né, que tem essa opção de entretenimento. Então, iniciando por essa pauta aí, eu deixo a palavra à disposição. Tem o microfone móvel ali também, se alguém quiser se aproximar. Nós estamos na casa do povo, aqui é a Câmara de Vereadores. Se toda a sessão fosse assim, seria mais interessante. Então, sintam-se à vontade. Tu vai abrir o espaço agora para a questão de Isso aí. perguntas ou só Eu acho que não precisa ser espaço perguntas, sugestões. Eu acho que é um espaço de debate. A palavra está à disposição para quem quer dar uma sugestão. Eu vou estar anotando aqui também. A ideia é nós construir alguma coisa. Vamos só para ter uma organização. Então, o primeiro ponto é a questão dessa música nos estabelecimentos que oferecem entretenimento. Essa aí também é complicadinha, né? Então, o espaço está aberto. Boa noite. Como eu escutei o Tocha falando, nós vivemos em um município que não foi projetado, né? E tem zona mista na área comercial. É um tanto difícil esse questionamento, visto que você já comentou anteriormente, né? E eu, como comerciante, eu vejo as duas partes, né? Tanto quanto quem está no seu hora de lazer ou de folga na sua casa, quanto as pessoas que vêm para o seu lazer no nosso estabelecimento. Também participei já de uma reunião há um ano atrás na Cassis, onde a Cassis tem um projeto, e agora até um outro rapaz veio comentar comigo que ele assumiu essa função, então, de tornar Três Passos uma sede entre pizzarias e bares, restaurantes, e também no ramo hoteleiro, para essa nossa região toda, que vem aí conhecer Parque Ecumã, enfim, as diversas atrações que tem na nossa região. E uma das coisas que, segundo essa pessoa falou para mim, são as pizzarias com as músicas ao vivo, que enriquece a noite de Três Passos. É porque a região toda cai em Três Passos. Eu vejo aqui, eu pergunto para os meus clientes que chegam até ali, vem pessoas da região inteira, né, dos nossos municípios menores aqui, caem todos em Três Passos, porque a noite traz esse atrativo. Pizza, rodízio, música ao vivo, quem não tem pizza tem lanches, petiscos e tal, com o adicional da música ao vivo. E é um tanto complicado. Eu recebo ligações de pessoas que nos ligam, até a discussão que eu tive a respeito do horário, né? Tem pessoas que me ligam lá 10 horas da noite e me ligam, tá na hora de desligar o som porque acabou o teu horário. E aí essas pessoas também não têm o conhecimento da lei que foi aprovada por os vereadores aí, que é até a meia-noite e até a 1h da manhã. E é claro que dentro do, quem você falou, não vou falar do meu estabelecimento, vou falar como um todo, né? Se as pessoas se exagerar no volume do som, as pessoas que estão lá dentro não vão querer ficar. Porque que nem cruzou esse carro aqui aí fora, quantas vezes eu estou lá no meu estabelecimento, eu nem escuto o volume do que está tocando lá dentro, eu escuto dos carros que passam de som lá fora. Então é uma coisa que é de conscientização de cada uma pessoa. Como você falou, eu acho que vai ser um trabalho árduo. Que aí é minha colocação. Quem quiser a palavra, fica à vontade, hein? Cumprimentar
os colegas Paulo, vereadores, Paulo. a vereadora Rosana que chegou, o Vini Araújo, cumprimentar o Tenente Mauro, representante da Brigada Militar. Muito obrigado pela participação. Então, boa noite a todos. Dizer que a minha presença aqui nessa audiência, ela foi motivada principalmente por um convite formulado aqui pela Câmara, para que a gente apresentasse aqui, de certo modo, um relatório do que é feito pela Ouvidoria Municipal acerca desse assunto. Então, só para, antes de apresentar esse relatório, a Ouvidoria ela foi criada no ano passado, no dia 13 de maio de 2017. Estamos aí com um pouco mais de um ano de atividades efetivas da Ouvidoria, e ela tem sido um canal de participação do cidadão em relação às demandas que dizem respeito ao poder público municipal. A abrangência até da atuação da ouvidoria, num primeiro momento, numa leitura simples, seria basicamente em relação a serviços oferecidos pelo município, quando o cidadão tem alguma inquietude quanto a um serviço que foi prestado de maneira errada ou deixou de ser prestado, e até mesmo a própria postura e conduta dos servidores municipais. Mas a nossa ouvidoria ela tem ampliado um pouco mais a sua atuação. Abrindo um parênteses aqui, nós estamos atuando muito na questão da avaliação da qualidade dos serviços públicos e também sendo uma porta de entrada para a Prefeitura para outras questões que dizem respeito a inquietudes da nossa comunidade. E essa questão específica que está sendo tratada nessa audiência, que diz respeito ao volume alto dos estabelecimentos comerciais que têm as suas atividades noturnas, especialmente, né? Depois eu faço questão de apresentar aqui, deixar com o presidente, com o vice-presidente, um relatório que elaboramos lá da nossa ouvidoria. Desde a sua criação, nós atendemos e recebemos até a última sexta-feira 478 demandas. Estas demandas são as mais variadas possíveis, né? Sugestões, solicitações, reclamações, denúncias, enfim, né? Mas acerca deste assunto específico, nós recebemos ao longo desse um ano, pouco mais de um ano, 7 demandas. 2 o ano passado e 5 este ano. Essas demandas foram formalizadas pelo cidadão que contatou conosco de maneira anônima ou identificada e apresentou alguma reclamação quanto à atitude que ele julgava imprópria por parte de algum estabelecimento. Todas essas demandas a gente deu um encaminhamento específico para o setor competente da Prefeitura, que no nosso caso seria a Secretaria Municipal de Finanças, que num primeiro momento faz uma avaliação do que o alvará desse estabelecimento permite que ele realize, né? E eu sei que esses estabelecimentos receberam notificações quanto a isso, né? E esses foram os andamentos que nós demos. A gente sabe que é um assunto muito recorrente na nossa comunidade, né? Que muitas pessoas informalmente comentam, reclamam, enfim, apresentam essa inquietude, né? Mas na nossa ouvidoria, de certo modo, né, se nós pegarmos aí 7 de 478, não chega a 2% das demandas que são referentes a esse assunto. Temos na Prefeitura outros setores, como o protocolo, que também pode ser uma porta de entrada para esse tipo de situação, e um contato direto mesmo com outros setores, vigilância sanitária, Secretaria de Saúde, né, setor de tributação, divisão de tributos do município, que é a própria Secretaria de Finanças. Mas eu faço questão de trazer esse registro para colaborar com a discussão, para mostrar que, mesmo ainda sendo um número pequeno, que eu avalio dessa forma, diante do complexo todo que nós temos recebido na nossa ouvidoria, é um assunto, sim, que requer um tratamento, uma atenção, algum tipo de deliberação, aprimoramento legal. Eu sei que ocorreram algumas alterações na lei vigente que possibilitaram, inclusive, a ampliação dos horários de estabelecimentos. Entendo muito bem a posição dos comerciantes, que afinal tem a sua atividade comercial, econômica, geradora de emprego, né, contribui, acredito que decisivamente para a economia do nosso município, né, mas temos também essa preocupação com o cidadão de um modo geral, que às vezes é afetado com esse tipo de atividade, principalmente quando ela não cumpre as suas exigências. Entre essas demandas, só para não ficar nessa questão específica dos estabelecimentos comerciais, nós recebemos também algumas que dizem respeito à propaganda volante, né, o som elevado dos nossos carros de som em determinados horários, não respeitando também alguns locais. E vamos testemunhar aqui, por exemplo,
Nós estamos aqui nas imediações da Prefeitura, da Câmara de Vereadores, muito próximo está o Poder Judiciário, temos uma escola ao nosso lado, com salas de aula a 3, 4 metros do passeio público, e mesmo assim a gente presencia de vez em quando alguns veículos, né, com som de propaganda volante, não respeitando essas limitações. Então é um assunto realmente bastante importante, que eu tenho certeza que essa audiência pode ser, na verdade, o início dessa discussão, para que a gente possa encontrar necessariamente não somente questões legais, mas principalmente questão de postura, de bom senso, de cidadania, de educação, né, que a gente possa evoluir nesse sentido para encontrar um termo que seja condizente com a nossa realidade. Esse relatório eu vou repassar então para o presidente, e essa seria a nossa contribuição por parte da Ouvidoria Municipal. Obrigado. Muito obrigado, Paulo. Sempre é bom trabalhar também com informação, com dados, né? E realmente, como a informação que tu trouxe, além desses registros, a gente ouve muito mais falar do que realmente alguma reclamação formal, né? É um assunto que é pauta da comunidade. Mais alguém que gostaria de... Carlos Borchardt, fica à vontade. Ok, boa noite a todos. Quero fazer algumas colocações a respeito do trabalho que a gente vem desenvolvendo durante este ano, que é a revisão do plano diretor do nosso município. Nós temos uma metodologia que ela está sendo desenvolvida internamente e também externamente, e nesse primeiro momento nós definimos de que nós temos um grupo de trabalho dentro da prefeitura que envolve 27 colegas, né, de trabalho de 10 secretarias. Nós estamos fazendo a revisão de 4 leis que compõem depois o plano diretor. E uma delas é a Lei 3211 de 1995, que é o Código de Meio Ambiente e de Posturas. Esse é o código mais amplo que nós temos, então, do conjunto de leis do plano diretor. Envolve 280 artigos. E nós concluímos a revisão desta lei, né? Procuramos atualizar, discutimos bastante. Aqui tem colegas, está o Diego, o pessoal do meio ambiente participou dessa discussão semana passada. Nós fizemos toda a revisão. E do conjunto dessas 280 artigos, nós temos 22 referentes a esse tema, né, sobre a questão do sossego, do ruído, do barulho. E uma das questões básicas desta lei é proporcionar ao habitante, à população de Três Passos, qualidade de vida. E a gente procura ter esses dois olhares, né, para que não seja uma cidade que ela tenha uma vida noturna pacata, né, que afugente as pessoas que querem curtir uma noite, a juventude principalmente, né, mas não é só a juventude, hoje todo mundo gosta de sair à noite, e é inevitável a concentração de pessoas em determinados locais. E claro que a música, os ambientes de diversão, eles atraem, são atrativos. O que a gente procurou, então, fazer essa discussão foi tentar equilibrar dentro de um consenso de que a gente pode ter uma cidade divertida, ativa à noite, mas também que permita que os habitantes não sejam incomodados, né? Então, é difícil de mensurar isso, inclusive na lei. Tem 13 indicadores assim que estão muito presentes. A questão do horário, a questão da intensidade do som, do ruído, e a questão da distância. Então nós também ficamos assim, mas e como medir a intensidade? Como ficar medindo a distância? Na lei diz que é 80 metros. Então como é que a gente faz isso? Então algumas coisas nós procuramos adequar, atualizar a lei, né, que estavam bastante desatualizado, e tem muita coisa que, na verdade, na prática não ocorre em Três Passos. Nós não somos uma cidade grande, uma cidade barulhenta, né, ela é bem tranquila, mas a gente precisa disciplinar algumas coisas, porque quem autoriza, que é a prefeitura, às vezes para liberar um evento,
né? Precisa ter alguns parâmetros legais, inclusive de penalidade. Se infringir, o que a gente faz? Na verdade, a gente não entrou muito num grande debate, porque essa legislação vai ser apreciada em audiências públicas, né? Nós estamos construindo, porque discutir audiência pública só em cima da lei, ela não é atrativa, mas em cima de temas, né? Essa temática, isso atrai as pessoas para debater. Então, depois de nós fazer essa revisão, a ideia nossa é para o ano que vem fazer as audiências públicas, então definindo temáticas e tomando decisões. Essa é uma audiência pública com toda a legalidade, né? E se ela puder ser produtiva, a gente evitaria ano que vem ficar discutindo a mesma tema, né? Então, William, eu acho assim um tema bastante pertinente, né? Nós estamos com essa expectativa de que a gente possa construir uma cidade atrativa também. A gente pensa no turismo local, a gente pensa em fazer com que as pessoas circulem no município, não só para o comércio, mas também para o lazer, e aí envolve as pessoas se concentrar em ambientes. Eu acho que é um trabalho de educação que a gente precisa construir. Eu não vejo outra forma, a gente pode disciplinar nessa lei, mas essa lei não vai garantir muita coisa, né? Eu acho que esse trabalho de conscientização com os donos dos empreendimentos, a população, tá aqui a segurança, né? A gente tem vários espaços para debater esse assunto. Eu apenas quero contribuir nesse sentido, que a gente também está fazendo essa revisão da legislação, e se a gente puder contribuir no debate aqui, estaremos aí. Obrigado, Borges. Mais alguém que quer a palavra sobre esse assunto? A gente está mais... Para quem chegou agora, chegaram mais pessoas aí. Nós estamos, primeiramente, discutindo mais a questão do volume da música, aparelhos de som nos bares e similares. Assim, volto alguns já falaram, né? Nós não vamos resolver nada hoje aqui, né? Então, uma audiência pública é o início de debate. Mas vocês podem ver quanta informação a gente já tem agora. Esse é um assunto que me instigou, já me instiga há muito tempo, e eu fiquei buscando uma melhor forma de iniciar, de ter esse tipo de informação, de abrir a discussão. Às vezes, se a gente não abre espaço para todo mundo, às vezes a gente deixa de ouvir pessoas que podem contribuir, né? Então é um início de um debate. Como o Borges trouxe, a gente pode deixar uma lei, assim como no Brasil existem várias leis que no papel elas são perfeitas, né? Se a gente olhar, o Brasil é um dos países que mais produz lei, eu acho, né? Se for seguir isso, nós não teríamos problemas. Mas de nada adianta estar definido em lei se nós não fizermos um trabalho de educação da população. Eu acho que a gente pode já misturar os temas, né? A questão da postura do cidadão em vias públicas. Eu gostaria muito de ouvir o representante da Brigada Militar. Vocês têm contato direto com o pessoal que está na via pública. Eu sei que vocês também têm a compreensão de que isso é necessário, ter esse espaço. Nós não temos uma estrutura urbana, como já foi falado aqui, quem sabe adequada da melhor forma, mas isso é uma construção que foi inevitável. Então nós temos que aprender a conviver, né? Então, o Tenente Mauro, se quiser contribuir nesse sentido, mais especificamente, eu acho que nesse assunto. Boa noite, pessoal. O primeiro ponto, então, que se trata das músicas em bares e restaurantes, provavelmente não é o que mais impacta no nosso trabalho lá, né? Embora impacta. Também eu poderia aproveitar neste item aí, falar de sons das residências, né? Quando há festas, músicas e tal. Mas o que envolve a brigada é assim, ó, nós nos deparamos nesse conflito de interesse, então, e o que mais a gente faz, o que mais a gente tenta, digamos, encaminhar a situação principalmente com mediação, né? A gente media lá e orienta. Se eu for falar do som automotivo, aí já é bem mais grave, né? Bem mais grave. Mas quanto a bares, restaurantes e casas,
Quando se fala em estabelecimentos onde há música, aí já se pressupõe que é um estabelecimento que tem alvará, que tem toda uma questão assim que percorreu ali que nem o Borchardt estava falando um pouco, né? Já está é uma questão que em tese está legalizada para funcionar. Antes alguém falou a questão do horário, né? Foi ampliado o horário de funcionamento. Mas mesmo assim, aos bares e restaurantes, essa música alta, ela pode igual confrontar a legislação penal, né? Porque às vezes a gente fica pensando lá e vendo assim, mas o órgão competente lá autorizou o funcionamento, a questão do horário desse estabelecimento, mas talvez essa autorização ela é para funcionar e talvez o próprio alvará, ou não há uma autorização à parte ali, não consta a questão da música. Essa música foi um ingrediente, foi colocado ali, e se isso alguém vier a se queixar, né, e for verificado então no local, isso pode realmente se confirmar, né? Então aí a gente tem uma questão assim, de que forma vamos resolver isso, né? Pelo menos porque há uma previsão, eu falo assim em questão da previsão legal para abrigar assim com o dever de agir, né, o policial, alguma providência, às vezes além de uma orientação, deverá tomar. Mas quanto aos estabelecimentos, não, assim, é bem mais, é uma característica totalmente diferente daquilo que talvez incomoda muito mais os moradores do que esses carros de som, a exemplo daquele que passou há pouco ali na via pública, que ele inclusive ele atinge uma área muito maior porque ele circula e tal, né? Mas quando se trata de bares, estabelecimentos, aí realmente eu acho que essa oportunidade aqui que está sendo iniciada aí é muito bem-vinda, né? Não foi nesse momento, mas já há algum tempo atrás eu pesquisei sobre esse assunto e eu vejo que é um assunto que poucos municípios têm enfrentado isso, tentado trabalhar essa questão aí, também quando envolve salões de festas, bailes, que eles também estão na chamada, foi comentado antes, a zona mista aí. Então ali também é um local que alguns se sentirão perturbados, né? Mas por outro lado é um evento que foi autorizado. E os municípios então, quem tem a competência, tem essa dificuldade de regulamentar isso, né? Claro, um baile seria talvez mais um salão, né, se for exigido uma proteção acústica, por exemplo. Mas já um bar ali que tem a característica de estar aberto ali no verão, na calçada ou na parte externa, isso complica, né? Mas que bom que está sendo trabalhado esse assunto, ao nosso ver, né? Porque a mediação que falava antes, a mediação, e a gente tem conseguido contornar mais situações por mediação, orientando, né, a baixar o volume, do que em situações que se toma outra providência, que se lavra o boletim de ocorrência, quando se flagra a situação que se configura uma infração penal, se apreende os equipamentos de som. Isso muito mais quando se trata desses sons de carros aí, né? Mesmo, principalmente aqueles que já foi feita uma intervenção antes, né, por orientação, né, eu acho que essa gurizada aí, a gente vê que elas merecem, todo mundo quer se divertir, né, mas concorre aí os interesses de vários interesses, né, direitos. Por isso que a orientação, ela sempre, olha, que a legislação não prevê, né, prevê o dever de agir do policial, lá com às vezes várias pessoas solicitando encarecidamente nas madrugadas, mas muito tem se orientado,
Muito tem se orientado. E dependendo dos casos, ou da pessoa que já tinha sido orientada e tal, se com as nossas dificuldades, isso eu tenho que deixar claro. Porque nas noites de sexta, sábado, principalmente, pelos nossos recursos que nós temos ali para poder fazer frente a todos os tipos de atendimentos, então isso é bem difícil, né? Então, nem sempre se consegue, digamos, atender a questão da ordem pública, né? Que tem pessoas lá que estão lá no 190, estão, né? Isso não é só uma questão de trespasso. Por onde eu tenho trabalhado aí, é um problema que a gente enfrenta. Ele só muda o endereço, né? Mas ele é da mesma forma. E o policial precisa agir com segurança, não é uma relação tranquila ir lá, a situação de som na via pública. Eu já falei isso, não é o assunto que está em debate ainda, né? Mas não é uma situação tranquila de se lidar. E não é assim prazeroso também. Mas tem que se providenciar, né? Obrigado, tenente. Importante ouvir esse ponto de vista de quem geralmente chega na pior hora, né? A brigada sempre também na via pública tem esse contato direto com a pessoa que muitas vezes ali está um pouco alterada já, e também nem sempre esse diálogo é tão simples assim. Continua o espaço aberto, se alguém mais quiser contribuir. Bernardo? Assim como o Enéas comentou antes, a questão dele que está mais na parte central da cidade ali, de repente ele não enfrenta tanto essa situação que a gente percebe lá no nosso espaço lá. Quanto ao assunto anterior, a questão da ordem, é aquilo que o Enéas colocou também, no meu ponto de vista. O momento em que o som estiver muito alto, meu cliente vai correr. Ele não vai ficar na frente de uma caixa de som parado, sentado, até porque o nosso ambiente não é para uma casa de show, ele é um ambiente para as pessoas ouvirem uma música e se descontrair, se distrair também um pouco, para curtir o momento, né? Então, e eu tenho outra situação que eu cuido muito também, que é a questão do Hospital de Caridade, que é no fundo, né, nosso lá. Então a gente tem esse outro agravante. O que mais me fez vir até aqui hoje também é essa questão da via pública, porque a gente percebe como o nosso espaço é maior e a gente tem uma circulação grande de pessoas na frente lá. Então percebemos que as pessoas até gostam de vir ali e parar os carros na via pública. Muitas vezes eles não consomem nada do posto, no meu espaço ou no espaço do posto de combustível, trazem de casa, caixa de isopor, bom, enfim, compraram em algum lugar. E no final da noite ali, quando a gente já está encerrando o trabalho, a gente percebe que as pessoas já passando de um certo ponto, que elas perdem o bom senso ou assim a noção de postura ou do ridículo, né? Então, se nesse momento a brigada é complicado a brigada chegar para nós, é mais ainda para chamar a atenção dessa gente. E a gente percebe assim que no amanhecer é impossível de circular na via pública pelo comportamento que as pessoas têm, né? Não tem garrafa, lata, algazarra, patinando, fazendo algazarra mesmo. Então, assim, tudo que a gente não quer para esse lugar. Então, eu já em algumas situações a gente já filmou isso, já passamos para as autoridades para tomar atitude, porque a tendência, se deixar, é só piorar. A tendência é que as pessoas elas vão achando que podem instalar uma anarquia, e aí a coisa vai tomar um caminho sem volta, né? Então, essa é uma preocupação. Eu estou mais aqui hoje por essa questão, assim, de cobrar e ver uma solução para esse tipo de fim. Não queremos também que o pessoal esteja tudo... Até porque a gente, em todos os bares da cidade, se for lotar e ninguém ficar na rua, não tem lugar. Eu não sou contra as pessoas consumirem via pública, eu sou contra elas deixarem o resto delas onde elas estavam, e aí, em outro ponto, nós sermos responsabilizados porque nós estamos atraindo essas pessoas para o lugar. Eu, por exemplo, vou trocar no meu caso, eu não produzo, eu não tenho, o meu material não é descartável, o que eu ocupo para trabalhar não é, então eu não vejo no meu ponto a obrigação de estar limpando a via pública. Eu acho que as pessoas teriam que ter e isso aí vai ser complicado para nós cobrar.
Obrigado, Bernardo. Mais alguém? Boa noite. Eu tenho duas colocações. A primeira também é de uma via pública e a outra é que eu moro no mesmo prédio que tem uma cafeteria. E nessa cafeteria, em vésperas de feriado, em sextas-feiras, tem música ao vivo. Tem bastante morador que reclama, né? Então, já foi vindo ali na prefeitura falar sobre o horário, né? Mas a princípio, como teria moradores no prédio, na antiga lei, acho que não poderia ter música ao vivo, né? E se então poderia ter num volume razoável. Porém, o volume que tem lá é alto. E a algazarra que tem é também bem perturbadora. Falei na prefeitura, a menina foi lá e fez uma advertência, digamos assim, para o estabelecimento. Então, na mesma noite, até foi numa sexta-feira, ela me falou que levou a advertência, mas daí a dona falou que não teria como cancelar, porque já tinha pago todos os músicos e tudo mais. Então, que ela emitiu, vamos dizer, um aviso sobre a noite, né? Eu não recebi esse aviso, apesar de morar no prédio. E logo depois, então, foi instituída o projeto do Tocha, né, que ia ampliar a lei, o horário, né? Seria até meia-noite, acredito. Nos primeiros tempos ia até quase 1h. E depois, então, até meia-noite. Mas mesmo assim, o barulho que tem é bem complicado. Então, essa seria a parte da cafeteria. Até acho muito bacana ter uma cafeteria, mais uma, né? Um estabelecimento muito bonito, legal, mas que acaba perturbando os moradores do prédio. E a outra também é em relação aos carros que param sempre ao redor da Lebanc quando tem festa. Então, assim, a Lebanc em si não incomoda nada, né? Mas o pessoal que fica ao redor, daí muita gente nem chega a entrar, né? Só põe o carro lá fora e fica com o porta-malas aberto e a música lá, fazendo algazarra, gritando também. Então não adianta chamar a polícia, porque quando eles vêm a polícia, desligam o som e a polícia nem dobrou a esquina e já volta tudo de novo. E assim se estende até 2, 3 da manhã, às vezes até mais ainda. Agora com o asfalto novo, também ficam apostando peguinha, cantando pneu, é bem complicado ali a situação dessa rua. Ficou bonita e também um pouco mais incomodativa, digamos assim. Então esses seriam os meus 2 pontos. Até gostaria de ouvir a respeito de talvez mais informações sobre a ampliação do horário que você instituiu. Se você pode explicar melhor. Posso sim. Primeiramente, obrigado por vir aqui. É sempre bom a gente ouvir também o ponto de vista do morador, né? Então a gente ouviu a prefeitura, ouviu os comerciantes, ouviu... E para vocês verem a complexidade da situação. O que aconteceu? O projeto de lei que eu propus e toda a Câmara aprovou, né? São 11 vereadores que votam, e ele foi compreendido por eles e ele busca um bom senso. A gente obviamente entende a situação de qualquer morador, assim como a tua situação tem outras parecidas no município, né? Aí, o projeto de lei, por que ele foi criado? Porque justamente a gente vive numa cidade que não tem uma área apenas comercial. A gente não pode privar o morador de ter o seu descanso, mas não pode privar o comerciante de oferecer entretenimento. E nessa discussão precisa ter um bom senso, né? Então houve toda uma confusão sobre essa questão de horários, né? Enfim, o que a legislação anterior ela proibia em lugares assim ter música ao vivo. E desse ponto de vista,
acredito que tu não tenha gostado muito do meu projeto, né? Dentro da tua situação, e eu compreendo perfeitamente. Mas como eu disse no início, é difícil pensar coletivamente, né? Como é difícil a gente chegar num consenso nessas situações. E esse é só um exemplo. Então, dentro de uma área mista da cidade, o que o projeto propôs? Permitido uma música ao vivo, porém com horário reduzido. Então, aquele estabelecimento que o prédio é apenas para aquela finalidade de comércio, que não tem um apartamento em cima, uma casa junto dele, ele tem um horário mais estendido. Na sexta, sábados e véspera de feriado, ele pode ficar até 1 da manhã. O estabelecimento residencial, que tem o residencial junto, ele tem esse horário reduzido até a meia-noite. Acho que é isso, né? Nem lembro direito, mas ficaram vários detalhes naquela lei para atender a todas as situações. E, inclusive, um pedido que teve por parte dos comerciantes no horário de verão. Então, mas isso para o caso de não ter a residência junto. Então, em alguns dias, esse horário fica um pouco estendido até mais tarde, porque escurece mais tarde, enfim. Mas especificamente no caso do prédio onde você mora, é justamente na ideia de ter esse bom senso. Bom, eu não estou num bairro apenas residencial, ele é misto. A gente não pode privar o comerciante de oferecer o entretenimento e nem privar o cidadão de Três Passos de ter esse tipo de entretenimento oferecido. Mas também não pode privar aquele morador de ter o descanso. Por isso o horário reduzindo, né? Nesse sentido que foi o projeto. É do lado da Cressol. Então, assim, ó, quando tem, nos primeiros tempos, agora talvez está reduzido. Até nas 2 últimas semanas eu não estava em casa, mas eu não conseguia assistir nem TV por causa do barulho. Eu tenho áudios gravados do meu quarto, que assim, ó, é como se eles estivessem tocando embaixo do meu apartamento, sabe? Então, eu imagino que para quem esteja morando em cima da cafeteria, talvez seja pior. Então eu, às vezes eu tô tomando banho com o barulho do chuveiro, dá pra até cantar junto a música, sabe? Então, assim, nesse sentido, talvez, assim, ó, até eu frequento lugares, assim, acho bacana, mas talvez diminuir um pouquinho o barulho. Porque teve um período em que eu começava às 6 da manhã no posto, e logo no começo dava quase 1 hora quando eles paravam. Aí, assim, até que fechou a cafeteria, dava mais ou menos 1h15, 1h30, sabe? Então era esse período que eu tinha de sossego para eu dormir. Então era curto o espaço. Tá bom. A audiência é justamente para a gente agregar essas situações, né? Como eu disse, a gente não vai conseguir resolver nada aqui, mas nós estamos ouvindo o ponto de vista. A gente ouviu aqui o ponto de vista dos comerciantes que oferecem esse tipo de entretenimento. A gente ouviu a ouvidoria do município que recebe registros sobre isso aí. A gente ouviu a prefeitura através do Borges explicando a questão da legislação que está sendo estudada sobre isso aí, né, o plano diretor. Nós ouvimos a versão da brigada, nós ouvimos agora então um morador. Se mais alguém tem alguma coisa a manifestar, sinta-se à vontade, não precisa, a hora que der uma ideia na cabeça, levanta a mão que a gente conversa. Mas é justamente essa a intenção, né? Eu vou fazer um comentário aqui, numa das minhas postagens divulgando a audiência pública, um cidadão comentou o seguinte, em poucas palavras: papo furado, vão discutir coisa mais importante. Então acho que deu para ver que não é papo furado. Nós estamos aqui tratando da estética do município, do meio ambiente, de convivência, de oferecer entretenimento, de oportunizar o município de Três Passos ser uma cidade que acolhe turistas, pessoas, de ter lazer, e ao mesmo tempo conseguir ser uma cidade tranquila e pacata que oferece ao cidadão a condição de ter o seu descanso. Então eu acredito que não seja papo furado isso aí, e não para por aqui, é um início essa discussão. A gente não vai se alongar mais muito, né? Já o tempo previsto, assim, que a gente até já passou, mas se alguém tiver mais alguma contribuição, eu vou trazer uma proposta aqui, que pelo que eu ouvi hoje,
Eduardo, fica à vontade. Sim, eu só queria comentar, na verdade, no início, quando a gente abriu o café lá, a gente não sabia muito bem da legislação, como é que ela funcionava. Então, por isso que, de repente, nesses primeiros momentos aí, se estendeu até mais tarde. Depois da lei do tocha, a gente sempre tentou não, sempre meia-noite a gente parava o barulho. Agora então a gente vai até tipo 5 para meia-noite, mais ou menos esse horário que a gente tenta. Então, mas no início houve bastante reclamação mesmo, e a gente sabia que a gente não estava certo, até porque depois a gente viu que a lei não tinha nada específico sobre o nosso horário, até quando a gente podia ir, até que horário a gente podia ir e tal. Aí depois foi especificado meia-noite, 1 da manhã, não lembro agora também. Então a gente sempre tenta manter dentro desse horário. A gente mantém dentro desse horário. Meia-noite a gente encerra. Depois que foi feita a lei e a gente começou à meia-noite, não houve mais reclamação. Por isso que a gente nem sabia, inclusive, que estava incomodando os vizinhos. Tanto que a gente botou um aviso lá na porta do prédio, dizendo, ó, qualquer coisa, conversa com nós, que não tem problema, a gente baixa o volume. E eu até não acho que é alto, do meu ponto de vista, porque lá dentro é bem abafado, então, mas de repente é por isso, de repente abafa e sobe, não sei. Mas assim, ó, agora como tu comentou aqui, com certeza a gente vai pedir pros guri baixar mais ainda. Eles sabem o quanto eu sou chato lá pra dizer, ó, baixo mais volume, venho só com uma caixa de som, voz, violão e é isso. Não tem como fazer um festerê lá dentro, porque senão ninguém também consegue ficar lá, porque é muito barulho. Então, na verdade, é isso. Eu queria colocar só uma outra questão, que a gente teve uma denúncia, uma reclamação informal da cafeteria, como se a gente num dia como se a gente tivesse ficado com música alta, música ao vivo, enfim, funcionando até 1h30 da manhã. Aí a partir desse momento eu me senti meio que indefesa, porque eu não tinha como me defender disso. E foi num dia, inclusive, que a gente fechou o café antes da meia-noite. Então, tanto não tinha música, como não tinha ninguém lá. Então, daí, às vezes, fica meio dito pelo não dito. Eu não sei como a gente se coloca numa situação dessas, porque a gente sempre tentou respeitar os vizinhos, a gente colocou, eu acho que tu não mora no prédio da cafeteria. Mora? Ah, tá. Não, porque a gente colocou o aviso, pediu para vir conversar diretamente com a gente, porque a gente está disposto a essa conversa. A gente não quer atrapalhar ninguém. A gente quer que as pessoas venham, elas tenham a liberdade de vir conversar com a gente. E nunca ninguém veio conversar com a gente. Então, eu acho que o primeiro passo nessa nossa discussão aqui é o diálogo. A gente poder conversar, tu poder ir lá na cafeteria pedir, olha, ontem à noite foi demais. Não... Porque eu já tive dias que vieram me falar lá, eu moro ali para cima da rua aqui do ginásio do Ipiranga, que estava escutando de lá o som. E era num dia assim, ó, que os guris estavam com uma caixa de som, mas o vento, provavelmente, essa é a parte mais alta da cidade. O vento, a gente não tem certas coisas, a gente não tem controle. Então, o bom senso eu acho que tem que vir dos dois lados, né? Isso aí, mais alguém que quer? É porque é gravado, a audiência é gravada e o áudio tem que ser no microfone por causa da gravação do áudio. Eu estou há mais tempo trabalhando com música ao vivo e eu também sou músico e gosto muito de cantar. E o problema às vezes não é do dono do estabelecimento, mas às vezes da parte do músico. Porque o músico desculpa a palavra, é desgraçado. Eu vou lá, eu controlo a mesa minha, as caixas são minhas, tudo é meu. Vou lá e baixo o volume, eu saio fazer uma entrega, dou uma corrida, eles sobem o som. Aí eu chego lá, tem que baixar. Então é complicado, essa questão é conscientização. Eu agora conversando aqui, escutando todos esses comentários, me vem uma ideia na minha cabeça que eu vou fazer no meu restaurante. Botar lá uma placa lá, não aumente o volume do som, para ver se a pessoa, quando ela vai mexer na mesa lá, ele olha aquela placa e segura a mão. É uma questão de conscientização, né? Por parte nossa, donos dos estabelecimentos e dos músicos, mas eu te digo assim, ó, para aos munícipes,
que estão sendo afetados pelo esse barulho do som, não jogue a culpa em cima dos donos do restaurante, que eu tenho quase certeza que a maioria dos casos é os próprios músicos que fazem isso. Boa noite. Meu nome é Wertner. Eu vou falar um pouco pela fiscalização do município aqui. Eu sou fiscal do município. Uma das coisas que a gente verifica agora na confecção de uma nova lei, um novo argumento, né, é a necessidade de ver de que forma fazer a verificação ou a fiscalização dessa lei, né? Vejam, se acontece um estresse entre comerciantes e vizinhos na noite de sábado, de fato o conhecimento pode ser reportado à administração pública na segunda. Mas e daí, segunda, né? De que forma nós podemos observar que houve alguma irregularidade, como a moça falou, eu não tinha som naquela noite, como é que foi dado a queixa daquele assunto, né? Então não fica naquela situação também, assim como o Tenente Mauro falou antes, complicada de chegar, né? Não é bem assim tu ficar notificando, autuando sem ter algo palpável, né? Tem que se pensar então na hora de se fazer essa legislação uma forma boa também de fazer a fiscalização sobre isso, né? Outra coisa que o Enéas acabou de comentar, eu também ia sugerir fazer ampliar o sistema de som, assim, disponibilizar mais caixas dentro do ambiente, que de repente o teu volume não precisa ser tão alto para chegar lá no fundo, mas ele tem um ambiente local, um som local, né? É uma sugestão apenas. Eu penso... Então, ficam essas as minhas palavras para tentar contribuir no assunto aí. Continua aberto o espaço para quem quiser contribuir. Ed. Boa noite, meu nome é Edgar, eu falo ali da Lebank, né? Eu só queria colocar que nós também nos preocupamos com a via pública, né? Que é um caso que já vem desde a abertura da casa ali, e tem vezes que aumenta, e agora com a chegada do verão e com essa nossa avenida que está ficando bonita aí, está aumentando. Os bancos que estão sendo colocados nas esquinas vão ficar bem legal e o pessoal vai aproveitar bastante, né? Então a gente gostaria até de saber o que nós poderíamos fazer, não sei se tem o que fazer ou se tem alguma ideia de como proceder com esse pessoal, que nem o Bernardo já colocou bastante, a menina aqui do lado também colocou. Até nós já providenciamos mais lixeiras para deixar do lado de fora. Vamos ver se melhora, porque nós terminamos a festa, nós tiramos de 3 a 4 latas de lixo que não é nosso, né? Então a gente não deixa as pessoas sair com garrafa e o lixo está lá fora. Tem bebida que nós não vendemos e o lixo não é nosso, mas o pessoal está lá e eles não têm conscientização de botar o lixo de volta no seu carro, ele chegar em casa, botar no lixo, ou na rua também tem as lixeiras, mas o pessoal não, eles deixam na vitrine da loja, que vai abrir no outro dia, né? Então, eu não sei se tem alguma ideia de como proceder. Eu sei que em alguns municípios foi proibida o consumo de bebida alcoólica em via pública, né? Tem outros municípios que deixaram chegar a um certo ponto que o próprio comércio está inviabilizando em locais de muitos jovens o fluxo ali. E uma coisa que eu sempre falo, que talvez esses jovens, essas pessoas que estão ali bebendo, elas vão precisar urinar, elas vão precisar, né? E na rua tu não tem estrutura para isso. E daí eles acabam não indo num bar, num restaurante, numa casa noturna que está te dando a estrutura, está te dando segurança, né? Então acaba perturbando na rua, né? Então, só essa colocação. Isso aí, eu lembro o Edgar, quando eles abriram a Lebank, foi feita uma audiência pública, né? Inclusive eu participei, e foi um comprometimento da casa, mesmo que aquele lixo não seja da sua
da festa que eles estão oferecendo, eles se propuseram a recolher, porque sabiam que o pessoal, às vezes o mesmo número de gente que tem dentro da Leban que tem do lado de fora, ou às vezes até mais, e o lixo produzido não tem nada a ver com a festa, e eles se propõem a juntar mesmo assim. Mas para vocês verem como em vários casos a gente dá uma volta, dá a volta, mas é no cidadão o problema, né? O Bernardo hoje trouxe a situação, ele tinha comentado comigo dias atrás também. O estabelecimento dele também, ele não gera lixo, mas está sempre cheio de lixo na frente dele lá. O Diego quer falar também? Praça da Bandeira é exatamente a mesma coisa. Eu já passei por lá em momentos que eu via a lixeira vazia e um monte de garrafa ao lado da lixeira, não sei, era então Aldemira, né? Mas também. Diego, fica à vontade, né? Boa noite. Primeiro, parabéns à Câmara, em especial ao William, então, aí pela proposta da discussão, da proposta da audiência. É um assunto, os dois temas da audiência, então, são de difícil solução e não é um ato normativo que vai solucionar, mas o ato normativo é necessário, né, para balizar a situação, mas o diálogo que os empreendedores colocaram aqui, eu acho que é a melhor forma, né, acaba sendo aí de resolver esses problemas. Nós, via Secretaria do Meio Ambiente, ali já conversamos com o pessoal da Lebanc algumas vezes, até já fomos bastante chatos com eles algumas vezes, porque recebemos algumas cobranças do entorno ali com relação ao resíduo que fica. Já conversamos com o Bernardo lá na Biggs algumas vezes também, e entendendo o lado do empreendedor, de que não é ele o gerador desse resíduo, mas ele acaba tendo o ônus, né, de ter que fazer a limpeza ali. Assim como o município tem o ônus de fazer a limpeza dos espaços públicos, né. A Praça da Bandeira é um caso emblemático, né. Nós tínhamos mais de 1 dúzia de lixeiras na Praça da Bandeira. É mais num espacinho pequenininho daqueles ali. E não é absurdo, né. É impressionante assim o trabalho quase que diário, praticamente, aí dos garis para limpar o resíduo. É um ônus que a gente hoje não tem solução com os empreendedores. Assim, se o município sendo tratado como um empreendedor nos seus espaços públicos que chamam público para ele, fica com o ônus de fazer a limpeza, né? O estabelecimento, mesmo que não gere aquele resíduo, o público está ali em função do estabelecimento, vai ter o ônus de fazer a limpeza também. Enquanto a população não se educar nesse sentido, não ter esse espírito coletivo aí, e educação, uma questão de educação mesmo, né? Não for educado o suficiente para pôr o seu lixo na lixeira, a gente vai continuar tendo esses problemas. Com relação ao som, em termos de poluição sonora, assim, a gente recebe muito pouca demanda, são demandas pontuais, e eu acredito que todas elas passíveis de solução. O problema de vocês ali, da dissipação do som, de outros locais também, se resolve com tecnologia, né? Se resolve com direcionamento de caixa de som, se resolve com isolamento de ou não precisa ser todo estabelecimento, mas de uma ou outra parede, tem como solucionar. O mais difícil mesmo é, concordando com o Mauro e com as outras colocações, a via pública mesmo, né? Agora na Santos Dumont a tendência é que isso cresça exponencialmente, cresçam exponencialmente os problemas ali nessa via, né? Ela está se tornando bastante atrativa, a ideia é essa mesmo, né? Então a gente internamente discute agora também como atender, né, a questão pública ali de manejo de resíduos, de limpeza, de varrição, de manutenção do paisagismo. Os coqueiros plantados ali a gente já teve que reamarrar várias vezes, por exemplo, porque tentou-se derrubá-los, enfim. Então a gente sofre, enquanto poder público, bastante com isso também, e tem essa preocupação enquanto administração municipal de vender 3 passos, né? Essas obras que são feitas, essas melhorias que são feitas na área comercial, elas são para tornar 3 passos cada vez mais um polo regional aí, para atrair cada vez mais pessoas para cá, da região para cá. E o retorno que a gente tem dos próprios comerciantes é que isso está dando certo, né? As pessoas estão vindo a 3 passos, elas vêm para ir ao cinema, depois elas vão lá na pizzaria, depois elas vão na cafeteria, ou elas vão comprar, ou elas vêm simplesmente sentar na praça, vêm ver as flores. 3 passos está sendo vendida para a região. A gente trabalha com essa lógica, trazer as pessoas para cá, movimentar o nosso comércio.
E problemas, conflitos nesse sentido vão acabar acontecendo, né? Mas acredito que nenhum deles de porte maior que não possa ser resolvido. Obrigado. Mais alguém que gostaria de contribuir? Senão a gente já vai finalizando, né? Para não se estender muito. Enéas. Eu sou bastante falante. Desculpa, é a terceira vez que eu estou ocupando, mas eu gostei da tua colocação. De não consumir bebida em via pública vai viabilizar esse serviço aí dos garis da prefeitura. Se não pode consumir, vai dar um trabalho mais pro tenente aí, né? Mas é uma boa pedida, né? Não podendo consumir, não vai gerar esse lixo público aí para dar mais um serviço para a prefeitura municipal. Vini. Boa noite aos presentes, agradecer a presença, né, da comunidade e da forma representativa, né, que está sendo feita a discussão hoje aqui. Parabenizar a comissão também de redação em nome do Tocha, que foi o proponente dessa audiência pública, que é na verdade uma sequência do trabalho, da discussão daquele projeto de lei que a gente debateu e aprovou referente aos horários, né, dos estabelecimentos. E dizer assim, a partir dessa audiência pública, né, no somatório das opiniões, das colocações aqui que foram feitas, como a gente tem o sistema de gravação, enfim, depois com certeza vai ser feito um relatório dessa audiência pública, tenho certeza que vai se poder estabelecer algumas metas, alguns direcionamentos, algumas sugestões, principalmente para o poder público, no sentido mais até nessa questão, principalmente de vias públicas, né? Eu acredito que o caso esse da Praça da Bandeira é um caso emblemático, como já foi dito aqui, de talvez a gente, e agora com a Avenida Santos Dumont, né, com a reforma e revitalização dela, acredito que a gente possa pensar em algum tipo de campanha, né, específica de conscientização, envolvendo aí o poder público e outras entidades, clubes de serviço, enfim, e demais entidades também do comércio e representativas da comunidade, no sentido de se fazer um esforço, então, para que haja uma mudança de postura dos cidadãos, enfim, das pessoas que utilizam esse espaço, mas que acabam não tendo essa consciência, principalmente na questão de limpeza, de destinação de bebidas, enfim, do vasilhame, enfim, né, que acaba se jogando em via pública. E a partir desse esforço, se não houver resultado, aí sim eu acredito que daria pra gente mais pra frente estudar até uma questão de outros municípios que estão adotando, que o Edi comentou aí. Acho que Passo Fundo é um dos casos, né, que aprovou uma legislação lá proibindo a ingestão de bebidas alcoólicas, né, em vias públicas, enfim, então, mas eu acredito que é uma discussão bem positiva, que vai gerar algumas ideias, né, enfim, algumas sugestões aí que a gente pode construir de forma coletiva, conjunta entre as entidades, e a partir daí a comunidade também, então vai ter que dar uma resposta também nessas pessoas aí, ou senão, acredito que com o passar do tempo vamos ter que, de alguma forma, endurecer, nem que seja na legislação, mas que para que haja então algum tipo de mudança efetiva, né? Principalmente nesse caso das vias públicas, né? Eu acredito que a questão sonora dos estabelecimentos, essa realmente, com essa discussão também que vai ter do plano diretor, a gente vai conseguir, eu acho, chegar num bom termo aí, e sempre destacando essa questão do bom senso, do debate, do diálogo entre o comércio e também os moradores, enfim. Mas mais é no sentido assim de parabenizar e acredito que a gente vai conseguir alguns avanços aí a partir dessa discussão. Obrigado, Vini. Mais alguém? Ede. Só a questão assim que a gente se preocupa bastante na frente da Lebank, nem é tanto o lixo, que o lixo a gente vai lá, recolhe, dá meia hora, tá limpo, né?
mas é o tumulto de pessoas. E se ocorre uma briga, né, ninguém sabe o que tem o cara tá levando dentro do carro, né? Então, dali a pouco tem clientes nossos que estão saindo e tá estourando uma briga ali. Já tivemos que ligar, a Brigada Militar é muito parceira, eles sempre que podem estão sempre nos atendendo, né? Mas a gente sabe que o efetivo é pouco, né? Mas a gente tem essa preocupação com a segurança do nosso cliente, né? Que sai e próprio, né? A gente tem o caso lá de Frederico Westphalen, que a gente tem uma casa lá também, estourou uma briga na via pública, né? E foi, acho que bastante gente recebeu os vídeos aí, foi uma briga generalizada e foi bem feia. Então, a gente não chegou a esse patamar na rua aqui ainda, né? E pretendemos não chegar, né? Mas é uma preocupação que nós temos. E também o barulho, né? Que nem nós temos o isolamento acústico na casa, tudo, mas e o carro de som que está ali, né? Dali a pouco o vizinho acaba sendo incomodado, está sendo incomodado. E daí é por causa da Lebanc. Não, ele está lá por causa da Lebanc, porque a Lebanc tem festa, tem movimento, mas não é a nossa culpa, né? Então, a gente fica, daqui a pouco as pessoas se revoltam contra o estabelecimento, né? É complicado, né? Cada ponto de vista. Werner fica. Sim. Lembrei agora que o vídeo, né? Aconteceu um vídeo. Será que não é um momento já de pensando na sujeira das vias, do vandalismo, daquele pega de carro que eventualmente acontece, aquele racha? É o caso de dispensar monitoramento de vias já, né? É uma coisa a ser estudada, quem sabe futuramente aí. Regulamentar um horário, né? Eu queria só mencionar que esse espaço aí da Avenida Santos Dumont e antes a Praça das Bandeiras, enfim, toda a avenida, desde a rotatória ali da Gaspar com a Avenida Júlio Castilhos ali, quando concentra o pessoal à noite, na medida possível, sempre é enfatizado a nossa atuação, principalmente preventiva, e também com resultados assim, com abordagens, autuações, e inclusive há poucos dias foi flagrado 2 motoqueiros ali, próximo ali nesse quarteirão ali da cafeteria, fazendo um racha, e foram perseguidos até lá em Padre Gonzales, onde um deles caiu, se machucou um pouco, aliás fugiu para o mato, mas a moto foi recolhida, apreendida, sofreu uma série de autuações, aí atingindo 5, 6 mil reais. Então é uma das grandes preocupações, e certamente pela estação do ano, o verão chegando, aqui é um foco, não tenho dúvida disso. Mas até um outro exemplo, esses dias no nosso grupo de WhatsApp ali, um policial, um colega de folga, perguntando, mas tá barulhento aqui a região, e o pessoal que estava de serviço, né, um tinha uma guarnição num envolvimento, outro num outro envolvimento, aí só podia, aí essa lacuna que dá esse espaço de tempo, se a guarnição está patrulhando e averiguando, orientando e dá uma meia volta e alguém já abusa ali, imagina um lapso aí de tempo de meia hora, 1 hora, é bem complicado. Mas certamente vocês verão aí resultados que eu acho que, por exemplo, é como se fosse tirar alguém para Cristo ali, vamos atuar e autuar, e é uma das formas que a gente tem de fazer, fiscalizar e constatar esses abusos para tentar normalizar, né, essa situação aí. Mas é naqueles meios que a gente dispõe, não é às vezes, mas é a questão do risco, não é tão seguro, mas às vezes aquele policial não está disponível naquele momento, não tem hora extra, o governo não, é nesses termos que a gente trabalha. Mais alguém queira contribuir? Fiquem à vontade. Eu vou só, o Marcos trouxe aqui, para ficar bem clara, a questão da legislação de horários dos estabelecimentos, né?
É uma alteração da Lei 5368. É a Lei 5368 que altera a Lei 3836 de 2004. Então ficou incluído 3 parágrafos no artigo 1º da Lei número 3836. O parágrafo 1º diz: em se tratando de prédios de característica mista, né, residencial e comercial, situados na zona mista, o horário de utilização de aparelhos de som e demais instrumentos sonoros musicais será até às 22 horas de domingo a quinta-feira e até às 24 horas nas sextas e sábados. Em se tratando de prédios de característica apenas comercial, situados na zona mista, o horário de utilização de aparelhos de som e demais instrumentos sonoros ou musicais será até às 23 horas de domingo a quinta-feira e até 1 hora do dia subsequente nas sextas, sábados e vésperas de feriado. E ainda o parágrafo 3º, durante o horário brasileiro oficial de verão, nos prédios de característica apenas comercial, situados em zona mista, às quartas e quintas-feiras, fica o horário de utilização de aparelhos de som e demais instrumentos sonoros ou musicais, limitado até às 24 horas. Então, assim que ficaram regulamentados horários após essa alteração. Pessoal, queria agradecer a contribuição de todos. Eu acho que foi uma das maiores audiências públicas que a gente teve nesses 2 anos em questão de público, então muito obrigado pela presença de vocês. Eu tenho aqui anotado até, eu acho que ficou pequena a minha proposta aqui diante de tanta informação que a gente tem, mas eu acho que ela vai caminhar para isso, além da legislação que está sendo revisada, além do trabalho da Brigada Militar, além do diálogo que tem que ter entre as pessoas, entre o comerciante, entre o cidadão, entre a brigada e o cidadão, entre a prefeitura e o cidadão, entre o cidadão e o cidadão, além de tudo isso aí. Se a gente pensar e voltar agora nessa 1 hora que a gente conversou, eu acho que 90% dos casos que a gente discutiu aqui seriam resolvidos com bom senso das pessoas, né? Mas, por que existe uma lei? As leis existem porque as pessoas não conseguem conviver. Então a gente tem que normatizar. Eu penso assim, eu acho que a gente tem que tentar de tudo, né? A ideia de proibir, a proibição das coisas é sempre complicada, mas eu acho que se faz necessário quando ninguém colabora. Eu acho que uma conscientização, nós iniciarmos, fazer um estudo agora, partindo dessa audiência aqui, uma campanha de internet, né? A gente convidou clubes de serviço aqui, mais entidades que podem ser agregados nessa construção futuramente, com algum tipo de cartaz. A gente convidou também cassis e sindilojas pelo interesse que os empresários têm, né? E para eles estender o convite aos empresários, muitos empresários chegam de manhã no seu estabelecimento, ele está sujo também, em função disso aí. Mas enfim, nem sempre todos podem participar, mas essas pessoas foram convidadas, essas entidades foram convidadas e podem somar nessa construção. Eu acho que a gente pode construir uma grande proposta de conscientização inicialmente. Eu até anotei aqui ideias só para ter um sentido, assim, uma campanha tipo lazer de bom senso, lazer com bom senso, lazer consciente, uma coisa nesse sentido, buscando esse bom senso das pessoas. Tu quer ficar na rua, tu quer escutar tua música, deixa essa música baixa, né? Tem uma brincadeira que um tio mesmo sempre me falava: aquele cara lá acha que eu não tenho som no meu carro, porque ele quer que eu escuto dele também, né? Então todo mundo tem o seu, todo mundo quer escutar a sua música, né? Então, escuta a sua musiquinha, assim como eu exemplifiquei antes. Quem está no bar e no restaurante quer ouvir a música. Quem não está lá é porque não quer ouvir. Então, vamos moderar também. Sujeira, o lixo deixado, leva para casa, né? Eu duvido que em casa as pessoas tomam uma cerveja e atiram no canto da sala. Não sei se é assim. Lá na minha não é, né? Então, eu acho que a gente tem que primeiro iniciar uma construção nesse sentido. A ideia de proibição com horários ou, enfim, depois de uma maneira mais radical. Se depois de um trabalho desses de conscientização a gente vê que não consegue, eu acho que é de novo uma construção mais fechada, então com um pouco mais dura, uma legislação, uma fiscalização, enfim. Mas, de minha parte, a ideia era essa. Eu acho que a gente tem começado a inverter essa mão, né? A experiência que eu estou tendo de vida pública, assim, eu sou novo na história aqui, né? Estou começando ao lado do Edvan aí, que tem uma vida inteira de vereador. A gente aprende muito, né? A Rosane e o Vini também estão chegando. A
às vezes vem com uma sede assim e vê que não tem tanta água para tomar, a gente não consegue fazer tudo o que quer e busca esses espaços de diálogo. Mas uma coisa que eu incentivo os meus colegas, eu brinco com eles, nós não podemos ter medo de perder voto. Tem que às vezes brigar com o cidadão, tem que brigar com ele, porque é muita cobrança. É sempre, quem trabalha na prefeitura sabe, quem trabalha na brigada sabe. A relação é a mesma do comerciante com o cidadão, com o cliente. É cobrança e cobrança. A prefeitura tem que resolver tudo, o vereador tem que resolver tudo, a brigada tem que vir resolver a briga, as pessoas não sabem conversar e tem que ter a brigada para resolver. O cidadão não sabe cuidar, não sabe andar na avenida, mas o município tem que asfaltar. A gente chega a brincar que tem que parar de asfaltar porque daí não precisa tanto quebra-mola, né? É outra coisa, as pessoas não sabem dirigir. Então, nós temos que começar a construir uma mão diferente, que o cidadão também participe dessa construção social. Porque senão sempre vai sobrar para ter uma lei e vir a força pública e cobrar, e aplicar a lei. Eu acredito muito na educação, e a educação não é só em casa, ela é em casa, ela é na escola, mas é também na vida pública, é na convivência em sociedade. Eu acho que se a gente conseguir educar um pouco essas pessoas, vai melhorar bastante essa situação. Eu acho que, a minha ideia, pelo menos, partindo disso aqui que a gente tem, a gente agregar a legislação, a experiência que todos têm aqui, o diálogo, e a gente começar a construir, formar futuramente, quem sabe, uma comissão. A gente vai fazer um relatório dessa audiência pública e esse debate continua, né? É um debate que eu particularmente vou continuar durante as sessões e a gente vai tentar construir alguma coisa. Eu acho que o verão está chegando e o quanto antes a gente conseguir já melhorar, né? Eu peço aos representantes do comércio que cada vez mais tenham essa consciência do volume mais baixo. Eu peço que os moradores busquem o diálogo também com o seu vizinho que é comerciante. Peço que o cidadão que está na rua, né, pensa que se está bonita a avenida, se eu estou vindo aqui nessa avenida porque ela está bonita, então eu vou ajudar a cuidar ela, né? Eu acho que é tão simples, eu não sei por que é tão complicado, mas a gente vai ser uma construção difícil, demorada, mas eu acho que a gente tem que começar a enfrentar o povo. Essa é a ideia. O que nós estamos propondo aqui, e isso é um assunto só, é enfrentar o povo. É parar de ter medo da população, de dizer que o serviço público tem que estar em função dele. Eu não acredito nisso. Eu realmente não acredito nisso aí. Eu acredito que o serviço público é o reflexo da população da cidade que ele atende. Então, a minha ideia foi essa aí, a minha proposta foi essa aí, realmente debater. É complexo, a gente não vai resolver nada hoje, não resolveu nada. Acho que alguns pontos foram resolvidos, sim. O que é fácil de debater é mais simples, mas tem uma caminhada longa e partindo disso aqui, eu espero que com os colegas de Câmara, com todo mundo que está aqui, a gente possa agregar mais pessoas, mais entidades para essa discussão. E numa cidade pequena como a nossa, 24 mil habitantes, eu ainda acredito que a reconstrução política do cidadão parte de baixo, né? Não acho que venha um salvador da pátria e resolva tudo. Se nós não construir aqui, no nosso meio, é aqui que a gente vive, aqui que a gente acorda e vai dormir. Aqui a gente consegue melhorar. Então eu acho que esse é um dos assuntos, é uma situação que a gente tem que debater. E quando a gente começa a vencer algumas situações dessas, incentiva para vencer outras. Para facilitar o trabalho do serviço público, para facilitar o trabalho do vereador, do secretário, de quem está na linha de frente, do funcionário, daquele que está lá no sol, tapando buraco de asfalto. Eu acredito na boa intenção das pessoas e eu acho que quando a gente começa a ganhar essas lutas aí, começa também a, consequentemente, melhorar a vida de todo mundo aí. E aí a gente começa a inverter essa mão, começa a mostrar que é possível. Então, de minha parte, eu agradeço o espaço, agradeço demais a presença de vocês. Realmente foi uma das audiências públicas com o maior público presente, das que eu participei, acho que foi a maior. Fico muito feliz com isso aí. E quem sabe a gente tenha mais encontros para debater isso aí. Espero que estejam sempre aqui com essa... Vocês vieram e não só vieram ouvir, vieram participar. Isso aí foi muito legal. Então eu devolvo a palavra ao presidente da comissão para que encerre a nossa audiência pública e agradeço mais uma vez a presença de todos. Uma boa noite. Vereador Tocha, quero te agradecer pela bela condução que o senhor teve, sua postura, né? O senhor foi de uma forma imparcial, ouvindo, falando, ouvindo, né? E tentando achar um termo justamente para o melhor para esse assunto.
Nós estamos diante de um assunto que é difícil de se lidar, é com pessoas. Lidar com pessoas não é fácil. Se você lidar com animais, aí você não vai de um jeito, vai do outro, mas com pessoas, certas pessoas você tem que ficar olhando e deixar a ignorância é maior do que as pessoas em certos momentos. Lidar com pessoas não é fácil. E a Câmara de Vereadores tem feito um trabalho muito gratificante nesses tempos para cá, né? Tornando aqui, de fato, a Câmara de Vereadores a casa do povo. Aqui que se discute os programas, os problemas, aqui que as pessoas trazem os seus problemas e buscam uma solução. A gente fica feliz, porque a gente tem uma credibilidade diante da sociedade quando as pessoas nos procuram. Porque falar hoje, olha, eu sou político, hoje está mais complicado do que se tratar dos bares ou restaurantes da nossa cidade de Três Passos. A gente agradece aos comerciantes, a gente agradece à sociedade que veio aqui, a gente agradece aos servidores públicos que vieram aqui, a gente agradece ao Tenente Mauro, que veio aqui representar a Brigada Militar, e quero dizer que tudo que foi falado aqui hoje ficou gravado. Se algum cidadão que está aqui quiser requerer uma cópia, é só se dirigir à Secretaria da Câmara de Vereadores, trazer aqui um pendrive que consegue a cópia dessa audiência pública nossa aqui na íntegra, né? Então a gente agradece a todos que estiveram aqui, e nada mais a vir a tratar. A gente encerra então essa audiência pública dia 23 de outubro de 2018, e a gente agradece então a presença das pessoas que vieram aqui. Muito obrigado, e se vier outros assuntos que nós vier discutir, a gente vai prontamente atender ao pedido do vereador Tocha. Hoje foi ele, mas pode ser eu, pode ser outro amanhã, né? E os convites vai ser mandado da mesma forma que foi, e a gente espera que todos venham aqui nos prestigiar e discutir os debates aqui da comunidade. Muito obrigado a todos.